Olá, boa noite. Foi enterrada hoje a vítima de número 236 do incêndio da boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Matheus Haskin, de 20 anos, estava internado em Porto Alegre. Mas, de acordo com as autoridades de saúde, a maioria dos pacientes está respondendo bem ao tratamento. 5 pessoas tiveram alta nas últimas 24 horas. Mesmo depois de receber alta, Bibiana ainda precisa de medicamentos e nebulização. A jovem foi uma das vítimas do incêndio da Boate Kiss. Por muito pouco, a estudante de farmácia não morreu. Consegui chegar até a porta, mas perto tinha umas barras de ferro, que eu acabei caindo e fiquei com uma perna presa na porta e outra, várias pessoas caindo por cima de mim. Quando comecei a perder as forças, que eu vi que não tinha mais que... Como eu saí sozinha lá de dentro, eu disse, se não aparecer ninguém aqui, eu vou ficar, não tenho o que fazer. Aí foi logo depois disso que apareceu o bombeiro. Os hematomas no corpo e principalmente as lesões respiratórias fizeram a jovem ficar hospitalizada. Mas agora, após ter superado os dias mais críticos de internação, os sentimentos dela se dividem. É uma sensação de alívio para eu estar aqui e estar bem, mas ao mesmo tempo é uma sensação muito estranha, porque muita gente que não saiu de lá, muitos amigos meus também que não conseguiram sair de lá. A prima foi a primeira pessoa a vê-la depois do incêndio. Ela estava bem em choque, né? Me falava, eu não consegui chegar perto, mas de longe ela me falava que estava com falta de ar e me pedia para tirar ela de dentro. De acordo com o Ministério da Saúde, a maior parte dos pacientes internados nas UTIs tem evoluído bem ao tratamento. Nós tínhamos 84 pacientes em ventilação mecânica, no total dos pacientes internados. Aí foram gradativamente diminuindo, hoje nós temos 64 pacientes que estão em ventilação. O dia hoje foi de muita felicidade para os pacientes que receberam alta aqui no Hospital de Caridade em Santa Maria, mas também foi de tristeza para a família de um jovem de Santa Cruz do Sul. Ele foi a vítima de número 236 do incêndio da Boate Kiss. Matheus Rafael Haskin, de 20 anos, morreu no Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre. Ele cursava Tecnologia em Alimentos na Universidade de Santa Maria e era atleta, jogava basquete e fez parte da seleção gaúcha. O corpo do rapaz foi velado no ginásio do clube em que ele jogou na cidade de Santa Cruz. O caixão foi coberto com a bandeira do time que ele torcia e com a camisa do clube de basquete. 119 pessoas ainda estão internadas nos hospitais do Rio Grande do Sul. E nós vamos ao vivo agora a Santa Maria com a repórter Priscila Casagrande. Priscila, boa noite. A luta dos médicos agora não é mais por uma questão das queimaduras ou dos machucados que esses jovens tiveram ali na saída da boate, mas é para desintoxicá-los da fumaça tóxica, né? Olá, boa noite. É isso mesmo, a grande preocupação dos médicos é porque os pacientes inalaram muita fumaça tóxica. Os jovens ficaram com grande concentração de cianeto na corrente sanguínea, o que é extremamente venenoso. Só que aqui no Brasil não existe medicamento para essa desintoxicação e o remédio está vindo dos Estados Unidos. Amanhã, os pacientes devem receber as primeiras doses, tanto em Porto Alegre quanto aqui em Santa Maria. E de acordo com as autoridades de saúde, 119 pacientes permanecem hospitalizados e 59 deles estão respirando com auxílio de equipamentos. De Santa Maria, Priscila Casagrande. Obrigada, Priscila, pelas informações. E um protesto de motoboys parou agora há pouco uma das principais vias de São Paulo. A Marginal Pinheiros foi bloqueada no sentido Zona Sul. Os manifestantes, esses que você vê nas imagens, usaram cones de sinalização da Companhia de Trânsito para impedir a passagem dos veículos. A fila, no finzinho da tarde, se estendia por 4 quilômetros. Os motoboys reclamam das novas regras impostas pelo Conselho Nacional de Trânsito que passam a ser obrigatórias a partir de amanhã. Eles querem mais tempo e foram às ruas protestar. E não foi só em São Paulo, não. Uma multidão de motoboys tomou conta da esplanada dos ministérios em Brasília. Aos poucos, eles ocuparam 4 faixas da via e complicaram o trânsito. A manifestação fez uma parada em frente ao prédio do Ministério do Trabalho, passou pelo Congresso e seguiu a caminho da sede do governo do Distrito Federal. Em São Paulo, o protesto começou na Zona Sul. Os motoboys seguiram até a Avenida Paulista, que chegaram a bloquear totalmente. A PM liberou uma faixa em cada pista e o tráfego ficou muito lento no início da tarde.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito determinou que os profissionais devem passar por um curso de qualificação de 30 horas e usar equipamentos como colete reflexivo, antena contra linhas de pipas e protetor de pernas. A multa para quem não se regularizar pode chegar a R$ 190. Na cidade de São Paulo, dos 300 mil motofretistas, até agora só 13 mil fizeram o curso. Eles reclamam que faltam vagas e que custa muito caro. Se eu pagar, eu consigo marcar até junho ou julho. Só que nesse tempo, vou ter que correr o risco. A entrada em vigor das novas regras já teve 3 adiamentos, o último deles em agosto do ano passado. Mas o CONTRAN avisou que dessa vez não haveria prorrogação do prazo. O Sindicato dos Motoboys entregou no escritório da Presidência da República em São Paulo o pedido de mais um adiamento. O documento está bem detalhado, bem técnico, bem fácil de ser compreendido e a gente aguarda aí a sensibilização aí do pessoal aí do CONTRAN e do DENATRAN para que reveja essa questão aí. Bandidos invadiram a casa do secretário de comunicação do município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele e a família foram agredidos pelos bandidos que exigiam a todo momento dinheiro e joias. A ação foi filmada pelas câmeras da residência. A casa foi invadida em plena luz do dia. O sobrinho do casal e o tio da proprietária da casa foram os primeiros a serem rendidos. Chamado pelo adolescente, Rogério Santana abriu a porta do escritório e foi surpreendido. Começa a me chutar, bate na minha cabeça, pega uma tesoura que estava em cima, perto da televisão e ameaça me furar. Pouco depois, as câmeras registram a chegada de um veículo com mais um bandido. O terceiro assaltante não saiu do carro. Pelo telefone celular, ele orientava os outros 2 ladrões a ameaçar e exigir da família o dinheiro que estava no cofre. A esposa do secretário, ela foi candidata a vereadora aqui pelo município, então eles achavam que ela teria lá um valor relativo à sobra de campanha. A família foi trancada em um dos quartos. A mulher diz que o marido foi ameaçado de morte quando, nervoso, esqueceu os números da combinação. Abre logo, eu vou contar até 10 para tu abrir. E puxou o cão para trás do revólver. Pensei que ele ia matar. Eles iam matar o meu marido. Os assaltantes fugiram com o cofre da família e com R$100 mil em joias e material de informática. Foram 40 minutos de pânico e terror. A gente, a todo momento, achando que ele poderia perder totalmente o controle e até acontecer uma tragédia, que eles mostravam assim, muito descontrolados. Santa Catarina enfrenta uma nova onda de ataques contra o transporte coletivo e bases da polícia, Celso. Começou outra vez, Ana. Pelo menos 13 atentados foram cometidos nos últimos 2 dias, a maioria nas regiões turísticas do estado. Um cinegrafista amador registrou um ônibus em chamas no norte de Florianópolis. O ataque foi no início desta madrugada. 15 passageiros tiveram que sair às pressas. A poucos quilômetros dali, quase no mesmo horário, mais um ônibus foi incendiado. Motorista e cobrador foram agredidos. Este auxiliar de cozinha teve 40% do corpo queimado e está na UTI. Bandidos tentaram atear fogo a uma base da PM. No interior do estado, também houve ataques em Gaspar, Itajaí e Balneário Camboriú. A polícia ainda investiga a motivação dos novos atentados e a possível relação com a onda de ataques que atingiu o estado em novembro do ano passado. Na época, as ações foram atribuídas a uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de Santa Catarina e seriam uma represália por supostos maus-tratos contra os detentos. É um conjunto de fatores, né? Principalmente o recrudescimento, né? Das forças públicas no combate à criminalidade. A Secretaria de Segurança prometeu reforçar o policiamento. Mesmo assim, o clima é de insegurança para quem usa o transporte público. A gente fica meio preocupado, né? Até porque tá meio feia a coisa, né? Medo, muito medo. Vamos falar agora de um assunto que preocupa os pais, né, Ana? Quando um filho adolescente desaparece, a família se desespera. Com a violência nas ruas, os pais ficam aflitos para descobrir se o filho foi vítima de um crime ou se foi apenas uma fuga típica da idade, né? Pois é, o que se tem que fazer, Celso? Manter o diálogo com os jovens. Isso pode evitar que de uma hora para outra os pais simplesmente percam o contato com os filhos. O desespero de uma mãe que viu sumir de casa não só uma das filhas. Eu só queria minhas filhas de volta.
As gêmeas Lígia e Lídia, de 15 anos, desapareceram logo depois do Natal. Elas saíram e não voltaram. Sem saber do paradeiro das filhas, a mãe procurou a polícia, faz campanha em redes sociais e visitou sozinha várias comunidades. Falaram que tinha visto elas lá, eu fui lá. A última notícia que a dona Gislaine teve das filhas foi no início de janeiro. Uma das garotas, a Lígia, chegou a ligar no celular da mãe, mas falou rápido, pouco, falava baixo, parecia estar sendo vigiada. Mas deu tempo de ainda dizer para a mãe que queria muito voltar para casa. Fuga, rapto ou crime? O desaparecimento é um drama vivido por muitas famílias no Brasil. Pais de adolescentes que de uma hora para outra perdem o contato com os filhos. Essa psicóloga diz que esse tipo de fuga é mais comum na adolescência. É uma época de confronto e esse confronto é tanto maior quanto menor for o diálogo entre as pessoas da família. E o equilíbrio entre o diálogo e a imposição de limites é apontado como a forma mais eficiente de resolver dilemas tão comuns nessa época da vida. É importante você ouvir, entender e não julgar. Se você ouvi-lo, certamente você colabora para que ele permaneça dentro de casa. Tiroteio e correria durante uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na periferia de Belém. Os policiais invadiram uma casa onde a droga era vendida. Os traficantes conseguiram fugir. A polícia encerrou a investigação sobre a morte do produtor rural Elcio Spinassi, conhecido como o Rei do Morango, no interior paulista. Samara Soares Costa, a viúva, foi apontada como autora do crime, que aconteceu há 3 anos. Elcio foi morto no quintal da casa dele, em Jarinu, com um tiro no peito. O motoboy Ricardo de Oliveira saiu do centro de detenção provisória depois de passar 15 dias preso. As imagens das câmeras de monitoramento de uma rua ajudaram a provar que ele era inocente. Ele havia sido acusado de participar da morte de um jovem durante um assalto. Uma disputa entre a Anvisa e a Justiça põe em xeque a proibição da venda de álcool líquido, um produto super inflamável, que, como a gente sabe, pode provocar acidentes domésticos muito graves. Já provocou vários, né, Celso? Mas agora a nossa reportagem mostra que ainda é muito fácil achar esse produto no comércio. Com uma câmera escondida, flagramos a venda do álcool líquido nesse mercadinho em São Paulo. Tá proibido esse álcool aí? Ou... Vai sair. Hã? Ele vai sair fora do mercado. No último dia 29, a Anvisa proibiu a fabricação e a venda de álcool líquido com percentuais maiores que 54% em embalagens acima de 50 ml. Pela determinação, apenas hospitais e indústrias poderiam comprar o produto em embalagens maiores. A venda de álcool gel continuou liberada para o consumidor em qualquer concentração. A associação que representa os produtores de álcool diz que a Anvisa não poderia impedir a venda porque o caso ainda está na justiça. Em 2002, quando foi criada a resolução que proibiu a venda, a entidade entrou com uma liminar que suspendeu a proibição por 10 anos. Mas no ano passado, a liminar foi cassada. A entidade, então, conseguiu embargar a decisão. A Anvisa mantém a proibição baseada numa orientação da Advocacia Geral da União. Apesar do embargo que a associação entrou, esse embargo não tem efeito suspensivo, ou seja, a norma continua vigente e, portanto, o álcool de alta graduação líquido não pode estar no mercado. Por meio da assessoria, o relator do processo no Tribunal Regional Federal, desembargador Márcio Barbosa, informou que a proibição ainda não é válida porque o caso não foi julgado. Nos supermercados, o consumidor aprova a iniciativa da Anvisa. E evita muitos acidentes, então acho que demorou. Morreu hoje em Betim um dos 10 pacientes contaminados com a superbactéria KPC. 9 permanecem internados no mesmo hospital da Grande Belo Horizonte. E por conta do risco de infecções, internações e cirurgias, estão suspensas na instituição. Juan se recupera de um acidente e diz que tem medo de continuar no Hospital Regional de Betim. Você está sabendo dessa bactéria no hospital, né? Você tem medo? O jeito é recuar e se conformar. Margarete está com a mãe internada.
Ela tenta a remoção dela desde que soube do surto da KPC, a bactéria resistente a antibióticos, que se prolifera em ambientes hospitalares. Esse hospital tem que fechar. Com medo da doença, Thomas entrou na justiça e conseguiu que a filha recém-nascida fosse transferida para outro hospital. Mas a remoção ainda não aconteceu. Eu fico com medo que a morte chega primeiro para ela. Só que apenas pacientes que estão contaminados serão transferidos aqui do hospital. Nesta madrugada, uma senhora de 74 anos morreu com a suspeita da bactéria. Outras 9 pessoas estão internadas em áreas isoladas. No ano passado, foram 22 mortes. A direção do hospital admite o descontrole. Várias medidas deveriam ter sido tomadas anteriormente. E no portal R7, veja como evitar infecções por superbactérias. Acesse r7.com. O senador Renan Calheiros assume mais uma vez a presidência do Senado. Ele ganhou com folga a disputa com a oposição, mas assume pressionado por denúncias. Na entrada do Senado, manifestantes pediam a renúncia da candidatura de Renan Calheiros. Nada que abalasse a confiança do senador, que evitava o assédio da imprensa. O jogo não está jogado. No plenário, colegas de partido defendiam Renan, denunciado por corrupção pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O candidato que traz para cá o desejo de dar continuidade a esse espírito de democracia, este espírito de consenso e esse espírito do debate. Senadores de oposição ainda tentavam garantir uma improvável vitória do candidato concorrente Pedro Taques, do PDT. Temos 2 candidatos, um velho, desgastado e com telhado de vidro, e outro que representa o novo, a mudança, o resgate e a oxigenação do Senado. Os candidatos também discursaram. Enquanto Taques pediu transparência, Renan Calheiros falou de ética. Posso ser um perdedor, mas para mim a lisura, a transparência, o comportamento austero são predicados inegociáveis de um presidente do Senado. A ética é obrigação de todos nós. É responsabilidade de todos nós. O resultado já era esperado e Renan Calheiros é o novo presidente da casa. Em uma votação folgada, Renan teve 56 votos contra 18 de Pedro Taques e 4 abstenções. Eleito, Renan disse que a votação dos mais de 3 mil vetos presidenciais vai ser prioridade da sua gestão. Não é o fim do mundo o Congresso derrubar vetos presidenciais. Na primeira vez que Renan foi eleito presidente do Senado, em 2005, ele passou quase 2 anos no cargo, mas renunciou depois de uma série de denúncias de corrupção. Desta vez, ele já assume com denúncias no Supremo Tribunal Federal. O Senado vai ficar sob o foco da crítica, da mídia, da reclamação. Eu creio que nós viramos as costas para o povo e saltamos no abismo. Ele não foi condenado, ele não foi ainda julgado. É um direito da democracia que ele possa fazer a sua defesa. Já são 33 os mortos numa explosão no prédio da estatal petrolífera do México, a Pemex. 24 horas depois do acidente, os bombeiros ainda tentam retirar vítimas dos escombros. A causa da explosão ainda não foi confirmada, mas fontes ligadas ao governo falam no superaquecimento do sistema de ar-condicionado ou de uma caldeira de gás. 120 pessoas ficaram feridas. 52 ainda estão internadas. Nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama e senadora Hillary Clinton deixou hoje o cargo de secretária de Estado. Vamos a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Qual o balanço dessa gestão da Hillary? Boa noite, Ana. Hillary deixa o cargo depois de visitar 112 países em 4 anos, mas sai sem um grande trunfo, sem avanços na negociação Israel-Palestina e sem ter participado diretamente do fim das guerras do Iraque e do Afeganistão. Ainda assim, Hillary é hoje o nome mais popular dentro do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2016. Ela deixou claro que vai continuar ativa na política, mas não anunciou que planos tem. Na reta final, Hillary, que será substituída pelo senador John Kerry, teve que responder pela falha na segurança da embaixada de Benghazi, e o que resultou na morte do embaixador e de outros 3 americanos. Boa noite, Heloísa. Houve mudanças depois desse ataque, depois de tantas críticas?
Olha, Celso, depois do que aconteceu em Benghazi, o governo americano anunciou que teria reforçado a segurança em todas as representações diplomáticas no exterior. Um reforço que evitou um número maior de mortes hoje na Turquia. Um homem-bomba entrou na embaixada americana em Ankara, chegou até o primeiro raio-x e detonou o colete que estava vestindo. Ele matou um segurança turco e deixou uma jornalista do país gravemente ferida. Mas o terrorista não chegou até o perímetro interno da embaixada e os seguranças que estavam do outro lado do vidro à prova de balas sobreviveram. Bom, Heloísa, parece que violência não é um problema só na área externa, é problema também dentro dos Estados Unidos. A gente vê pela briga pelo controle de armas agora, né? Exatamente, Ana, e hoje aumentou a pressão nessa discussão com a morte de uma menina de 15 anos. Ela foi baleada em Chicago, a 1,5 km da casa do presidente Barack Obama. Aos 11 anos, Radia Pendleton fez este vídeo, um recado para jovens de Chicago. É sua responsabilidade dizer não às gangues e sim ao seu futuro. A colega lembra, muitas crianças morrem porque estão no lugar errado, na hora errada. Foi exatamente o que aconteceu com Radia 4 anos depois da gravação. Na terça-feira, ela estava em um parque com amigos na área mais perigosa de Chicago, quando o homem disparou contra os jovens e fugiu. Aparentemente, gangues disputam o controle do local e o atirador confundiu o grupo com inimigos. Radia tinha 15 anos, estudava em uma escola de elite, recebia prêmios pelas boas notas constantes. Ela era baliza da banda da escola e há 3 semanas foi a Washington participar da parada da posse do presidente Barack Obama. Radia se tornou exemplo em Washington, onde os políticos discutem uma nova lei para limitar o acesso às armas de fogo. A Casa Branca disse que a morte da menina foi uma tragédia provocada pela violência que o governo deseja conter com as mudanças na legislação. O senador de Illinois, Dick Durbin, lamentou: estamos mergulhados em armas e tem gente que ainda diz que a solução é ter ainda mais armas. Eu não concordo. O prefeito de Chicago prometeu aumentar o policiamento, mas recentemente reduziu o orçamento da polícia para cortar gastos. Este ano, a cidade já registrou 42 assassinatos. E agora uma confissão da cantora Beyoncé. Numa entrevista coletiva, ela admitiu ter usado uma versão pré-gravada durante a cerimônia de posse do presidente Barack Obama na semana passada. Beyoncé disse que é muito perfeccionista e, por não ter ensaiado com a orquestra, não quis arriscar. A cantora foi escolhida para se apresentar na final do campeonato de futebol americano e dessa vez ela prometeu: não vai usar playback, a chamada versão pré-gravada. E olha aí, ela mostrando aos jornalistas que sabe fazer sim. Oh, say does that star-spangled... As histórias de heroísmo na tragédia de Santa Maria e o registro surpreendente de um sequestro relâmpago. Reportagens do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Os rostos por trás de um sequestro relâmpago registrado ao vivo. Veja como as câmeras do nosso helicóptero acompanharam a ação dos bandidos. Um dia depois, o reencontro do piloto com policiais e a vítima. A investigação da tragédia em Santa Maria. Conheça os heróis que evitaram mais mortes. Quantas pessoas você acha que você ajudou a carregar? Não sei. E exclusivo, o que fazer durante um incêndio numa boate lotada? Um especialista enfrenta essa situação e mostra como encarar o pânico e encontrar a saída. O drama dos idosos abandonados pela família. Nossos repórteres flagram situações absurdas em abrigos que deveriam cuidar dos idosos. E acompanham a dura rotina de quem foi obrigado a viver nas ruas. Esperar a morte chegar, né? O resultado surpreendente de uma pesquisa médica. Pessoas que estão acima do peso vivem mais. Será que a ciência deu licença para a gente comer à vontade? Você vai ter essa resposta neste domingo, às 7 da noite. Depois do programa do Gugu. Até lá!
Futebol, o jogador da seleção brasileira Hernanes está fora do amistoso do Brasil contra a Inglaterra na próxima semana. Ele foi cortado por causa da forte pancada que sofreu na semifinal da Copa da Itália e que o deixou desacordado por alguns instantes. No lugar, Filipão chamou o volante Jean, do Fluminense. E o goleiro Doni, de 33 anos, ex-seleção brasileira, está de volta ao Brasil. Se os exames médicos forem positivos, ele vai jogar no Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje, no interior paulista, Doni revelou que tem problema no coração e sofreu uma parada cardíaca no ano passado, quando estava no Liverpool, da Inglaterra. O goleiro não teve sequelas e vai fazer uma bateria de exames para saber se pode voltar ao futebol. No portal R7, relembre os problemas de saúde que prejudicaram os atletas. Acesse r7.com. 12 golfinhos ficaram encalhados numa praia em Salinópolis, nordeste do Pará. Um mutirão se formou para resgatar os animais. Com a ajuda dos bombeiros, eles carregaram os golfinhos de volta para o mar. Cada um deles pesa em média 120 quilos, trabalho duro. Os biólogos acham que os animais possam ter ido até a praia em busca de comida. Depois de vários dias de sol, volta a chover forte na região sul neste fim de semana. Em Porto Alegre, o calorão acima dos 35 graus acaba no domingo. O satélite mostra que nuvens carregadas seguem concentradas sobre o centro e norte do Brasil. Mas amanhã essa umidade desce até o sul e, combinada a uma frente fria, provoca chuva na fronteira com o Uruguai. No decorrer do dia também chove forte nos outros estados do sul e nesta faixa que começa aqui no Acre, passa pelo centro-oeste e termina em São Paulo. Dia ensolarado em Roraima e nesta parte do nordeste. No domingo, a frente fria avança até o sudeste e provoca temporais em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Na capital paulista, sábado de calor e chuva à tarde. A máxima é de 30 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 31. E na China, um caminhão com fogos de artifício explodiu quando atravessava uma ponte. O impacto foi tão grande que a estrutura não resistiu e a ponte desabou. Outros veículos que também passavam pelo local caíram de uma altura de 30 metros. 9 pessoas morreram. Ainda não se sabe o que provocou a explosão. Sexta-feira de novos protestos no Egito. As forças de segurança usaram bombas de gás e jatos d'água para conter os manifestantes que pedem a saída do presidente Mohamed Morsi. Em Alexandria, eles chegaram a interromper a circulação de trens. Mais de 60 pessoas já morreram em confrontos desde a última semana. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Igreja Católica divulgou documentos que revelam nomes de mais de 100 padres envolvidos em crimes de abuso sexual nas últimas décadas. O antigo arcebispo foi exonerado do cargo e um bispo pediu demissão. Os dois teriam dificultado as investigações da polícia. Militares colombianos mataram um líder das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O bombardeio aconteceu no norte do país. Jacobo Arango era muito próximo do chefe da guerrilha que negocia a paz com o governo colombiano. Outros 5 rebeldes morreram na operação. Depois que as Farc anunciaram o fim do cessar-fogo, a violência aumentou muito na região. E o presidente da Colômbia ordenou às Forças Armadas intensificar as operações contra a guerrilha. Uma boa notícia para o meio ambiente. Pesquisadores portugueses desenvolveram um controle remoto que funciona sem pilhas. O aparelho produz a própria energia a partir das ondas de rádio. Para os brasileiros, é controle remoto. Para os portugueses, telecomando. E para os pesquisadores da Universidade de Aveiro, é uma fonte de energia. Durante 2 anos, eles criaram um sistema de controle remoto que não precisa de pilhas porque gera eletricidade. Os aparelhos normais funcionam com raios de luz infravermelha. O segredo do protótipo português é se comunicar por meio de ondas de rádio que podem ser convertidas em energia elétrica. Assim, o televisor emite as ondas, o controle remoto as capta e as transforma numa pequena dose de eletricidade, suficiente para alimentar seus circuitos. Os comandos, como mudar de canal, são transmitidos à TV, também por ondas de rádio. Os pesquisadores calculam que se todos os televisores portugueses trocassem o controle remoto tradicional
Pelo sistema que está sendo desenvolvido aqui, o país pouparia, no mínimo, 16 milhões de pilhas como essas todos os anos. Para adotar o sistema em escala industrial, é preciso miniaturizar o equipamento para emboti-lo no televisor, o que levaria cerca de 1 ano. Os autores do projeto acreditam que com essa tecnologia, todos os aparelhos de baixo consumo energético possam funcionar sem pilhas, beneficiando o meio ambiente. Essas pilhas, sendo químicas, elas em final de vida útil geram lixo tóxico que deve ser tratado e, caso não seja tratado, é um risco para o ambiente e é um risco para a própria saúde pública. O estudo também abre caminho para aproveitar a energia das ondas de rádio emitidas por antenas de televisão, de telefonia celular e radares de aeroportos. Se no laboratório um celular já acende uma pequena lâmpada, uma antena muito mais potente poderia gerar energia para iluminar uma rua. E como não faltam antenas nas grandes cidades, essa é uma energia que já está no ar. O empresário Ike Batista é multado pela Secretaria do Ambiente em mais de R$1 milhão pela construção do complexo portuário em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Tudo porque há indícios de que as obras provocaram a salinização da água e do solo na região. A lavoura de abacaxi de Seu Durval foi destruída. O solo e a água usada para irrigar as plantações estão com alto teor de sal. Passou o sal, é igual um veneno. O problema surgiu após a construção do Superporto do Açu do Grupo LLX do empresário Ike Batista. Um investimento de R$4 bilhões. Toneladas de areia são retiradas do fundo do mar para aterrar a região, onde serão instaladas as indústrias do complexo portuário. O mesmo problema da região das lavouras é percebido nesta lagoa de água doce. Os pescadores já sentem o impacto do alto teor de sal na lagoa. Houve queda de 70% da quantidade de peixes. São 1.500 famílias prejudicadas. Nós previmos que poderia haver esse aumento, poderia acontecer um extravasamento, mas que esses índices eram provisórios, eram reversíveis e provisórios. Além da multa, o grupo de Ike Batista precisa escoar a água salinizada para o mar, investir na preservação de florestas e ressarcir os produtores locais. Eu trabalho e hoje estou completamente impotente. Um paciente foi internado na UTI depois da aplicação de contraste em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O caso chama atenção porque esta semana 3 pessoas morreram em Campinas após serem submetidas a exames com a mesma substância. O paciente é um policial militar de 52 anos, que está internado na UTI do hospital em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O estado de saúde dele é estável. O homem sofreu um choque anafilático depois de tomar contraste para realizar um exame. Ele teria sofrido uma reação alérgica à substância. Já é esperado que a cada tantos pacientes, um apresente algum tipo de reação. O fabricante do contraste é o mesmo do utilizado em pacientes em Campinas, onde 3 pessoas morreram. Mas o lote é diferente. Assim que o hospital notificou a vigilância sanitária, a vigilância esteve no hospital e de imediato interditou todos os lotes do contraste utilizado no hospital naquele momento. De acordo com os médicos, os 3 casos registrados em Campinas foram considerados casos raros na medicina e não tem nenhuma semelhança com o caso do paciente que tomou contraste para realizar o exame de ressonância magnética em Guaratinguetá. As causas das mortes ainda são investigadas. Além da análise do contraste do soro usados nas vítimas, a polícia investiga a possível falha de funcionários. Esta fisioterapeuta de 34 anos olha alguns produtos na loja do aeroporto de Belo Horizonte como uma cliente qualquer. E em poucos minutos coloca perfumes e maquiagens na bolsa. A mulher de classe média alta foi presa e as mercadorias recuperadas. Em outro assalto, na mesma loja, 2 mulheres se passam por clientes e roubam perfumes e cremes importados. Uma delas está grávida. As 2 conseguem fugir. Neste outro vídeo, o homem dá cobertura para a mulher que pega produtos na prateleira e coloca na bolsa. E depois, o casal foge.
E veja daqui a pouco, com a lei seca mais dura, brasileiros compram bafômetro para evitar o flagrante na Blitz. Tiroteio em operação policial. Agentes são recebidos a bala por traficantes e moradores fogem assustados numa comunidade carioca. Por causa da tragédia em Santa Maria, no sul do Brasil, os bombeiros intensificaram a fiscalização em casas noturnas de todo o país, né, Celso? Em São Paulo, 26 estabelecimentos foram considerados inseguros. E 24 estavam sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e 2 casas descumpriam as regras de segurança. No começo da noite, a prefeitura determinou que fiscais interditem os estabelecimentos. Em Bauru, no interior paulista, das 20 casas noturnas da cidade, 5 estão lacradas. Nesta boate, os funcionários passaram a tarde fazendo a instalação de um hidrante. Mesmo assim, o local vai permanecer fechado. No Distrito Federal, a maioria dos bares estava sem alvará de funcionamento. Em Curitiba, 25 itens foram fiscalizados nas casas noturnas. 3 boates foram interditadas. E no Rio de Janeiro, bares e casas noturnas terão um prazo de 30 dias para se adequar às novas normas de segurança. Durante a fiscalização nesta semana, mais de 100 estabelecimentos foram interditados no estado. As equipes passaram a noite e parte da madrugada percorrendo casas noturnas. No bairro da Lapa, reduto da Boemia do Rio, este bar foi fechado porque não tinha licença do Corpo de Bombeiros para funcionar. Surpresa para os clientes. Só agora? Isso é hipócrita. Em Copacabana, na Zona Sul, o bar que fica dentro deste hotel foi autuado por funcionar como uma danceteria. Outras 2 boates foram interditadas. Em todo o estado, ao longo da semana, mais de 120 casas noturnas e teatros fecharam as portas. E dezenas receberam multas. Eu acho que o povo brasileiro ele se preocupa muito mais quando existe uma tragédia. Esse promete ser o começo de uma série de vistorias. Aqui no Rio, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vão formar uma força-tarefa e intensificar a fiscalização, que, segundo as autoridades, vai passar a ser rotina. O número de fiscais vai subir de 200 para 500. Foram criadas também novas normas de segurança. Agora, todos os locais terão que ter pelo menos 2 portas de acesso. A lotação precisa estar visível logo na entrada. As regras devem ser cumpridas em 30 dias. A fiscalização vai se estender a outros estabelecimentos. Eu vou priorizar de acordo com o risco. Os maiores riscos são os locais de reunião de público, né? Depois, edificações transitórias, os hotéis. Depois, edificações industriais. Depois, edificações hospitalares. Acho que agora a fiscalização tem que ficar em peso para que não ocorra mais, nunca mais. Temporal provoca alagamentos em São Paulo e interrompeu a circulação dos trens na zona sul da cidade. Em Carapicuíba, um rio transbordou e alagou ruas e avenidas. Muitos carros ficaram presos na enchente. Encontrado o bebê desaparecido desde o fim de dezembro do ano passado. A criança estava com uma mulher que confessou o sequestro. A mãe do bebê também participou do sequestro. Daniele de Oliveira vai responder por falsa comunicação de crime e abandono de incapaz. A criança foi levada para um abrigo. A FUVEST divulgou hoje a lista dos candidatos aprovados no vestibular 2013. São mais de 11 mil vagas na Universidade de São Paulo e na Santa Casa. A internação involuntária de viciados em crack no estado de São Paulo, que funciona há 11 dias, teve mais procura do que o governo esperava. E isso está provocando filas no centro de atendimento a viciados. E o drama de algumas famílias que procuram pelo serviço parece não ter fim. Um animal na rua está vivendo melhor do que ele. Meu irmão faz 19 anos que ele é viciado em crack. Ele era a coisa mais linda. Hoje você olha pra ele, tem dente podre, ele fede. Antes de ver meu filho morto, eu vim procurar ajuda outra vez. Os depoimentos comoventes são de mães, irmãs, gente que procura tratamento para os parentes viciados. Mas o que elas têm encontrado aqui no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, o CRATOD, são filas imensas e demora. Desanima porque ele já está querendo fugir, está querendo ir embora e eu tenho que ficar de olho lá dentro na chamada e de olho nele aqui fora.
Drama idêntico vive esta mulher, que hoje foge do próprio filho, viciado em crack há 6 anos. Ela mesma gravou estas imagens de Helder, 23 anos, onde eles moravam juntos. A mãe teve que abandonar o imóvel. O filho vendeu tudo o que havia no lugar. Arrancou o relógio de luz, arrancou a fiação, arrancou os disjuntores da parede. Então, tudo que dava para vender, para pegar algum trocado, ele deu fim. Ele só não arrancou as paredes. Célia esteve no centro de referência em São Paulo em busca de ajuda, mas não conseguiu a internação do filho e ficou indignada com o que ouviu de funcionários. A defensora falou, eu gostaria muito de poder ajudar, gostaria muito mesmo de poder fazer alguma coisa, eu não posso. Um dos juízes que trabalham no Cratode também admite que falta estrutura para atender tanta gente. Se você ter mais tempo, mais equipe, mais gente trabalhando, e você conseguiria uma adesão do usuário que se trataria voluntariamente. Desde que começou o programa de internação involuntária há 11 dias, o Cratode fez cerca de 600 atendimentos e determinou 90 internações. O volume de pessoas encaminhadas para tratamento aqui poderia ser bem maior, não fosse a demora no atendimento. Muitos até vêm para cá espontaneamente, mas acabam desistindo e vão embora por causa do tempo de espera na fila. A Secretaria de Saúde garante que está tomando providências. Já começou o reforço, ainda vai ter mais profissionais que serão contratados para ampliar essa equipe. Você vê a situação, o meu filho desse jeito e ver o meu filho do jeito que ele está nas imagens, é muito ruim para a gente. A gente assim, batalha, não consegue ajuda. Veja daqui a pouco a venda de bafômetros pela internet. E no meio do tiroteio, nossos repórteres acompanham operação policial em comunidade do Rio. 120 blocos antecipam o carnaval durante o fim de semana no Rio de Janeiro. Claro, no Rio de Janeiro. E já tem gente se divertindo, por exemplo, atrás do cordão da bola preta. O carioca saiu do trabalho direto para o carnaval, para o pré-carnaval, na verdade, né? A Avenida Rio Branco, essa daí, uma das principais do centro da cidade, foi completamente tomada pelos foliões. O cordão da bola preta, um dos blocos mais tradicionais da cidade, desfila no sábado de carnaval e deve arrastar mais de 2 milhões de foliões. E dezenas de jovens que pagaram caro para fazer intercâmbio no exterior foram parar numa delegacia de São Paulo. Eles denunciam que foram vítimas de calote de uma agência de viagens. E as reclamações estão por todo o país. A delegacia ficou lotada. Só hoje foram mais de 20 queixas. Com recibos e contratos nas mãos, eles denunciam o mesmo calote. Pagaram para estudar no exterior, mas às vésperas da viagem... Ninguém atende o telefone, a dona não está lá, o porteiro não deixa você subir. Silvana comprou um curso em Londres. Pagou também pelas passagens e pela estadia. Prejuízo de mais de R$3 mil. Não é só o dinheiro que eu perdi, foi toda uma questão emocional também, porque tem há 3 dias que eu não durmo, estou me sentindo uma idiota. O escritório da empresa fica no 3º andar deste prédio no centro de São Paulo, mas está fechado desde a semana passada. A polícia já começou a investigação da suspeita de estelionato. Marcele comprou até ingressos para shows na Europa. Foi uma das últimas a conseguir falar com a dona da Next Intercâmbios. E conta que Magali Teles Cardoso tentou se justificar, dizendo ser também vítima de golpe, só que do sócio. Ela achou que o rombo tinha sido pequeno e ela falou que depois começou a olhar, a empresa passou por uma auditoria e ela descobriu que faltava muito dinheiro. Há denúncias contra a agência em vários estados do país. Essa administradora de empresas de Salvador iria para Dublin, na Irlanda do Norte. O estudante de Curitiba também, mas ficaram no prejuízo. Tentamos falar com a proprietária da Next, mas não houve resposta. Hoje, o site da empresa, com destinos e promoções, permaneceu no ar durante todo o dia. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação contra o tráfico de drogas em 11 comunidades. 2 suspeitos morreram e 14 foram presos. Na comunidade da Serrinha, na Zona Norte, houve um intenso tiroteio. A elite da Polícia Civil segue para a comunidade da Serrinha, Zona Norte do Rio. O objetivo é prender traficantes da única facção que não perdeu território desde a criação das unidades de polícia pacificadora.
1 hora depois de deixar o prédio da chefia de polícia no centro, o grupo da Core entra na área controlada por uma facção criminosa. Tiros, hein? Moradores apavorados tentam escapar do fogo cruzado. Os tiros não dão trégua. Os policiais avançam com cuidado pelo canto da rua. O clima é muito tenso aqui. O confronto continua! É impressionante a quantidade de tiros. O tiroteio não para! A gente tem que correr para se abrigar. Protege aí, protege aí. O helicóptero da Polícia Civil agora sobrevoa a região e o confronto continua. Um confronto intenso aqui nesta região. Os policiais avançam na direção dos criminosos. Pelo caminho, encontram motos abandonadas pelos traficantes em fuga por todos os cantos da serrinha. 2, 3, ao todo, mais de 10. Esses conseguiram escapar. Os funcionários desta creche do município do Rio de Janeiro estão sendo liberados. Não há atividades, ou seja, os alunos não vieram porque as aulas só serão retomadas na semana que vem. No entanto, havia várias pessoas trabalhando justamente para preparar o retorno das aulas. Como o tiroteio começou, essas mulheres estão correndo para sair da área do confronto. Olha como elas se apressam com medo de que o tiroteio recomece. Ficou todo mundo assustado aí no meio do tiroteio, Sam? Com certeza, né, meu filho? Foram 20 minutos de confronto. Depois do tiroteio, os policiais iniciam uma varredura pela região, inclusive com um veículo blindado, para tentar localizar os traficantes que atiraram contra as primeiras equipes a subir o morro. O helicóptero da Rede Record flagra 3 homens correndo morro abaixo. Repare, um deles carrega um fuzil. Eles se escondem numa casa. Momentos depois, a polícia cerca o local e atira. Os 3 são presos. Bem no alto da comunidade, nossa equipe se depara com um clube do tráfico. Além da localização privilegiada, tinha uma rota de fuga, uma saída para a mata. Os agentes apreendem granadas e máquinas para prensar maconha. A Polícia Militar faz operação no morro vizinho e entra em mais 9 comunidades. Pelo menos 14 pessoas foram presas. A PM recolheu drogas, armas e máquinas de jogo. Na internet, nas lojas de eletrônicos, é fácil encontrar bafômetros de uso pessoal. Mas cuidado, o produto não é 100% confiável. O equipamento serve para verificar o nível de álcool no organismo. Eu acho importante, porque se eu, através do aparelho eu ver que eu não tenho condições, eu passaria para um colega. O produto não é proibido. Custa cerca de R$60. Depois que a lei seca ficou mais rígida, a procura por esse equipamento aumentou. A nossa venda era em média de 2 peças ao dia. Hoje está vendendo em média 7 ao dia. Eu comi um bombom recheado de licor igual a este aqui. E agora nós vamos fazer um teste no bafômetro pessoal e logo na sequência vamos fazer um teste no bafômetro oficial da Polícia Militar. Agora eu vou assoprar neste daqui, ó. Capitão, 0,0. Exato. Vamos tentar então agora no bafômetro da polícia. Pronto. Ok. Agora nós vamos aguardar o resultado. 0,10. Eu já seria multada. Exato. Pensando única e exclusivamente que, por enquanto, o ar que foi, o que ele pegou, porque foi feito logo após o consumo do chocolate que tem licor. Com a nova lei, o motorista que apresentar mais de 0,04 miligramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a meio copo de cerveja, paga multa de quase R$2.000. É impedido de dirigir por 1 ano e tem o carro apreendido. Está provado que um pouquinho de álcool faz a diferença entre a vida e a morte de alguma pessoa. Vai dirigir, não bebe. Tem toda a razão, ela. Chama um táxi, né, se quiser beber. As investigações da tragédia de Santa Maria, a espuma que revestia o teto da boate Kiss e principal causa das mortes, pode ter sido reaproveitada de outro estabelecimento. Pois é, hoje um novo mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um dos sócios. E um dos funcionários que sobreviveu à tragédia voltou ao local. Com a prorrogação das prisões concedida pela Justiça,
Os 4 investigados pelo incêndio na Boate Kiss devem permanecer detidos por mais um mês. As provas recolhidas desde o começo das investigações indicam que os suspeitos assumiram o risco de causar a morte por asfixia de mais de 200 pessoas. A notícia veiculada em jornal local em que o proprietário da boate disse que numa determinada oportunidade havia 1.400 pessoas, isso há um pouco mais de 6 meses atrás. A espuma, apontada como a principal causa da tragédia, teria sido reaproveitada de um outro estabelecimento e instalada por um funcionário da própria boate. A polícia procura desvendar também um outro mistério. Quem seria o responsável técnico pelo plano de prevenção e combate contra incêndio da Boate Kiss? A assinatura do engenheiro que deveria constar na documentação enviada pelos bombeiros não foi encontrada. A polícia também cumpriu nesta sexta-feira um novo mandado de busca e apreensão na casa de Elisandro Spor, o Kiko, um dos donos da boate. A inclusão de corresponsáveis pela morte das 236 pessoas também não está descartada. As notícias dão conta de que seguranças, num primeiro momento, eles impediram a saída das pessoas. Impediram por cerca de 1 minuto e tal, que foi fundamental para que muito mais pessoas morressem, além daquelas que poderiam, ter morrido. Essa é uma das hipóteses que pode me trazer mais pessoas para dentro do processo. Este funcionário da boate conta como fez para escapar do incêndio. Ele voltou ao local da tragédia para participar da reconstituição. Pulei o bar e tentei na cabine do DJ pegar o extintor que estava ali, mas aí ele falou, não, sai daqui que essa fumaça é tóxica. Eu saí tossindo, inclusive inalei fumaça e comecei a vomitar, mas consegui sair, tranquilo. Aí voltei para ajudar as pessoas que estavam aí. De acordo com os últimos números divulgados pelas autoridades de saúde, 59 pacientes ainda respiram com a ajuda de aparelhos. A repórter Caroline Patati está em Porto Alegre e tem as informações. Boa noite, Caroline. Boa noite. Dos 15 pacientes internados na UTI, 13 recebem ventilação mecânica. A maior preocupação dos médicos é quanto à fumaça inalada por eles, que contém grande quantidade de cianeto, um gás extremamente tóxico. Hoje, no Brasil, não há antídoto para ele. A medicação está chegando dos Estados Unidos e o tratamento deve começar amanhã. Hoje, 5 pacientes receberam alta. O número de mortos é de 236. De Porto Alegre, Caroline Patati. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um ótimo final de semana para você. Até segunda. Boa noite. Até lá.